pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar um pouco a respeito do princípio do prazer e do princípio da realidade. Então uma usuária do canal me questionou nos comentários a respeito de como que esses dois conceitos se atravessam, como que o princípio de prazer se encontra com o princípio de realidade. E como eu ainda não havia gravado nada a respeito, e é um conceito importante para a psicanálise, eu acreditei ser mais eficiente estar gravando do que escrevendo nos comentários. Enfim, então, segundo o questionamento desta usuária, vamos falar um pouco sobre esses dois princípios. A maioria que já estudou minimamente a psicanálise ou já assistiu outros vídeos nossos, já deve ter ouvido em alguns dos vídeos eu comentando a respeito de que nós somos movidos pelo princípio do prazer. Então, segundo a visão psicanalítica, tudo que nós fazemos é em função do prazer. Eu me alimento porque eu tenho um prazer no sabor do alimento, ou em evitabilidade do desprazer. Então, mesmo que o alimento não me seja tão saboroso e tão prazeroso no comer, o desprazer da fome é maior do que o desprazer de eu comer um alimento que eu não goste. Por isso que mesmo em momentos em que aquilo parece não ser tão prazeroso, nós realizamos o ato. Porque o desprazer que nós sentimos naquele momento é maior do que o desprazer do ato. Então, para evitar esse desprazer, nós acabamos realizando a outra atividade. E aí, muitos vão se perguntar, mas se eu sou movido pelo princípio do prazer, por que, por exemplo, que eu trabalho em uma coisa que eu não gosto? Se eu sou movido pelo princípio do prazer, pressupõe-se que eu só poderia trabalhar em algo que me desse prazer. É aí que nós entramos em ser atravessado pelo princípio de realidade. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso logo à frente. Então, primeira coisa, vamos entender bem ao pé da letra como funciona o princípio do prazer. Na criança é muito evidente o princípio do prazer, e a criança ela não é atravessada com tanta eficiência pelo princípio da realidade. O princípio da realidade ele atravessa o indivíduo de maneira mais eficiente quando este desenvolve o eu superior. Então, quando ele está na fase de I, de eu, são fases onde há muito intenso o princípio do prazer e não há, de maneira tão eficaz, o princípio da realidade. Então, o que ocorre, por exemplo, se você der 20 kg de chocolate para uma criança? Se você der 20 kg de chocolate para uma criança, principalmente uma criança de seus 5, 6 anos que não tem um eu superior devidamente desenvolvido, ainda está muito em desenvolvimento muito inicial, essa criança tende a possivelmente comer chocolate até se intoxicar. Então nós temos aí com uma certa facilidade o entendimento de que se você der chocolate à vontade para uma criança e serve para ela que ela pode comer o quanto ela quiser, ela vai comer, comer, comer. Enquanto ela estiver sentindo prazer em consumir esse chocolate, ela vai continuar consumindo. Quando que ela vai parar de consumir? Quando esse prazer se tornar desprazer. Então, quando ela começar a passar mal, ela vai parar de comer o chocolate porque está se tornando um desprazer maior do que o prazer dela consumir. Isso é o princípio do prazer ao pé da letra. Então nós temos uma ação de comer, consumir o chocolate, que vai se mantendo até que esse prazer se torne desprazer e que esse prazer se torne maior do que o desprazer se torne maior do que o prazer. Enquanto isso não acontecer, ela não vai parar. Porém, quando nós adquirimos um eu superior, quando nós entendemos a sociedade, entendemos várias questões culturais, nós começamos a ser atravessados pelo princípio de realidade. Então essa criança que antes comeria o chocolate até passar mal, quando ela se desenvolve e se torna um adulto, espera-se que com o atravessamento do princípio da realidade, ela pare de comer antes de passar mal. Por quê? Porque ela vai consumir sentindo prazer. Porém, ela é capaz de interromper esse prazer para evitar um desprazer maior para diante. Então ela começa a ser capaz de antervir o prazer ou o desprazer. E isso faz com que ela seja capaz de tanto cessar o prazer para evitar um desprazer maior,
quanto ela é capaz de adiar o prazer. Então, por exemplo, um exemplo de adiação do prazer. Eu tenho um valor financeiro que eu quero investir em uma bicicleta. Hipoteticamente, eu gosto de pedalar e quero investir em uma bicicleta. Eu tenho um valor financeiro que me é o suficiente para comprar uma barra circular, sem marcha, sem nada, pesada pra caramba para pedalar. Eu vou ter um prazer em pedalar com ela. Porém, quando eu sou atravessado pelo princípio da realidade, eu entendo que esse prazer momentâneo que eu vou ter se eu comprar essa bicicleta agora, ele pode ser adiado para o mês que vem, quando eu vou conseguir reunir um pouco mais de dinheiro e comprar uma bicicleta melhor, com marcha, com mais acessórios. Então eu sou capaz de adiar esse prazer e não obter o prazer imediato, em função de um prazer maior. Diferente da criança, essa mesma criança que come chocolate, se você falar para ela que você pode dar para ela um presente agora e ela não vai ganhar outro mais tarde, ou que ela pode recusar esse presente imediato em função de um presente melhor mais tarde, a chance é que a criança que ainda não tem esse princípio de realidade desenvolvido, ela vai querer imediatamente o presente que está na frente dela. Ela não vai renunciar a esse prazer imediato em função de um prazer maior mais tarde, porque ela ainda não é atravessada pelo princípio de realidade. Ela somente vive em função do princípio do prazer. Então, se eu tenho o prazer disponível aqui agora, eu não vou renunciar a esse prazer, porque eu sou movido pelo princípio do prazer. A única coisa que me faz renunciar a esse prazer é o princípio de realidade, o entendimento de que eu posso renunciar a esse prazer imediato para obter um prazer maior posterior. E aí nós entramos na questão do trabalho que eu mencionei. Então, por que, se eu sou movido pelo princípio do prazer, por que que eu trabalho em uma coisa que não me dá prazer? Aí nós temos duas formas de ver esse trabalhar em algo que não me dá prazer. Por o princípio de realidade de um prazer maior. Então, eu tolero o desprazer do trabalho, considerando aqui nessa hipótese que eu não gosto do meu trabalho, eu tolero o desprazer do meu trabalho em função de um prazer maior. Ou seja, por exemplo, eu trabalho num emprego que eu não gosto do que eu faço, mas esse mesmo emprego, ele me proporciona viagens que eu gosto. Então, eu tolero o desprazer de fazer a minha função e o que me é exigido em função do prazer das viagens. Ou eu tolero o desprazer de trabalhar numa empresa diariamente em função do prazer que eu sinto quando eu pego o salário no final do mês, quando eu pego o dinheiro. Então é uma tolerância ao desprazer por um atravessamento do princípio de realidade que me diz que eu teria um prazer maior adiante. O mesmo pode ocorrer também em função da evitabilidade de um desprazer ainda maior. Então eu sinto um desprazer na função que eu cumpro, mas ainda assim eu cumpro essa função porque o desprazer de passar fome é maior do que o desprazer da função que eu cumpro. Então eu trabalho em uma coisa que eu não gosto para evitar o desprazer maior de passar fome. Isso é ser atravessado pelo princípio de realidade, coisa que, novamente, a nossa criança de 5, 6 anos não faz. Então, se você pedir para uma criança de 5, 6 anos fazer uma coisa que ela não quer, ela não gosta, geralmente ela não vai fazer. As poucas chances de ela fazer é quando ela começa com o entendimento do princípio de ser atravessada por esse princípio de realidade, onde ela sabe que se ela não fizer, você vai castigá-la, você vai brigar com ela, você vai deixar de dar algo que ela quer. Então, quando ela é atravessada por esse princípio de realidade, ela entende que o desprazer dessa ação momentânea é menor do que o desprazer que ela vai ter à frente se ela não fizer isso. Assim como o prazer de algo que ela vai receber é maior do que esse desprazer momentâneo. Então isso é o atravessamento que sofre entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então sim, nós somos movidos pelo princípio do prazer e a evitabilidade do desprazer. Porém, quando nós somos atravessados pelo princípio de realidade, nós deixamos de viver exclusivamente em função de um prazer ou desprazer momentâneo e somos capazes de renunciar ao prazer em função de evitar um desprazer maior do que aquele prazer ou para almejar um prazer maior do que aquele prazer imediato. Espero ter conseguido deixar claro, não é uma temática tão complicada, mas é bem enrolada.
Então, caso fique alguma dúvida a respeito disso, deixem perguntas nos comentários e dentro do possível eu estarei respondendo. Muito obrigado a todos pela atenção durante este vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos nossos vídeos. Então tem muita gente que diz, deixa nos comentários que gostou do vídeo, mas muitas vezes não clica no gostei. É muito importante para nós você clicar no gostei, porque ajuda a destacar os nossos vídeos e eles serem mais assistidos, e para você não tem nenhum custo financeiro estar clicando no gostei. Então, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Até um próximo vídeo.